Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou trazer novamente um caso brasileiro aqui pro canal. E tem um pouco de conexão com um dos casos que eu contei no início da semana. Se você ainda não viu, após acabar esse vídeo, convido vocês a ir conferir. Eu vou deixar linkado aqui em cima na tela. E antes de começar o caso de hoje, já vou pedir, como sempre, para vocês se inscreverem aqui no canal, aqui embaixo pelo botão se inscreva-se, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deixa um like, que é muito importante para o YouTube entender que isso é um bom conteúdo e divulgar para mais pessoas. Vou pedir também, gente, como eu sempre peço nos outros vídeos, desculpa por algum barulho no fundo. Estou gravando de dia, como sempre, minha casa é de esquina e passa muito carro, passa moto fazendo barulho. Bom, vocês já sabem, né? Então, chega de enrolação e bora pro caso de hoje. O sequestro do ônibus 174 foi um crime muito marcante para a cidade do Rio de Janeiro, pois ele foi muito televisionado. E assim, antes de entrar diretamente no crime, eu vou contar um pouquinho para vocês da vida do sequestrador e da maior vítima do caso. Sandro Barbosa do Nascimento, ele nasceu no dia 7 de julho de 1978, no Rio de Janeiro, e ele foi criado apenas pela sua mãe, já que ambos haviam sido abandonados pelo seu pai. E desde pequenininho a vida dele não foi muito fácil. Aos 8 anos de idade, ele viu sua mãe sendo assassinada. Dali em diante, ele passou a morar nas ruas. Ele recebeu o apelido de Mancha. Ele se tornou um usuário de drogas. E como ele passou a viver nas ruas, não tinha como sustentar. E para sustentar seu próprio vício, ele começou a praticar furtos e roubos. Ele foi por diversas vezes encaminhado para essas casas, instituições de recuperação para menores, mas ele sempre fugia ou saía. E por esse motivo também ele nunca teve uma educação, ele não sabia ler nem escrever. O Sandro também é um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Como eu disse, eu vou deixar linkado para vocês irem conferir após o término deste vídeo. E ele continuou vivendo nas ruas até ter seu fim trágico. Agora eu vou contar para vocês um pouco da vida da Geisa, uma das vítimas do sequestro do ônibus 174. A Geisa Firmo Gonçalves, ela era professora de artesanato e morava com seu marido, Alexandre Magno. Ela tinha se mudado de Fortaleza para o Rio de Janeiro há cerca de um ano e ela mantinha contato com seus familiares que tinham ficado na cidade natal. Em uma dessas cartas enviadas, ela escreveu para sua tia que considerava o Rio de Janeiro uma cidade muito bonita e não tão violenta quanto as pessoas diziam, mas mal sabia ela que essa opinião estava prestes a ser mudada. Agora, indo diretamente para o caso, 7 anos após ocorrer a chacina da Candelária, em junho de 2000, Geisa estava em um ponto de ônibus acompanhada de uma amiga e elas avistaram o ônibus 170, mas o ônibus estava muito cheio e elas perceberam que logo atrás vinha o ônibus 174. Elas deram sinal para o ônibus 174 parar e entraram dentro do ônibus. Sandro, que na época do caso estava com seus 22 anos, também entrou dentro do mesmo ônibus. Ele estava de camiseta, bermuda e um revólver calibre 38. Logo que ele entrou dentro do ônibus, ele já pulou a roleta, as pessoas viram que ele estava armado, o ônibus continuou andando. Cerca de 20 minutos depois, um dos passageiros avista um carro de polícia, ele dá sinal, a polícia então para o ônibus. Nesse momento então, o pânico assim já havia se instaurado. Algumas pessoas conseguiram abandonar o ônibus, como eu disse para vocês, o ônibus não parou. E esses passageiros que conseguiram escapar foi pulando por janelas e pela porta traseira. E o Sandro queria que o ônibus continuasse andando, inclusive ele pega uma das reféns, leva até para frente do veículo, põe ela no banco de motorista e diz para ela que ela tem que dirigir, mas ela não sabia. Foi onde então ele ficou muito bravo e nervoso. E ele acabou disparando contra o vidro e todos que estavam dentro do ônibus ficaram muito desesperados porque eles acharam que ele tinha acertado alguém. O Sandro fez muito terror e um verdadeiro show em volta de tudo que ele estava fazendo. Inclusive, ele fazia algumas exigências à polícia. Por exemplo, o boné que ele usava nas fotos era da polícia militar, que deu para ele seu primeiro pedido. E em sequência, ele fez novas exigências, pedindo granadas e mais armamentos, mas a polícia não deu. O Sandro então decide soltar
um dos reféns, que era o único homem que estava com ele ali dentro do ônibus, e o nome dele era Williams de Moura. Ele chega até ele e pergunta se ele era estudante. O Williams diz que sim, então ele decide soltá-lo. Logo após, ele apontou a arma na cabeça de Janaína Neves e fez ela escrever nas janelas com batom frases como: ele vai matar geral às 6 horas e ele tem pacto com o diabo. Como ele não sabia escrever, então ele usava as vítimas que ali estavam para escrever por ele nas janelas do ônibus. Após algum tempo, ele decide soltar mais uma refém. O nome dela era Damiana Nascimento de Souza. Anteriormente, ela já tinha sofrido 2 AVC. E como ela estava com muito medo, ela começou a passar mal, sofrendo o 3º AVC dentro do ônibus. E como resultado, ela ficou com o lado esquerdo do corpo comprometido, sem movimento, e ela ficou sem falar durante 4 anos. Um dos momentos de maior tensão foi quando ele andou de um lado para o outro com o lençol na cabeça de Janaína e disse que iria contar até 100, e quando chegasse no fim da contagem, ele iria matá-la. O Sandro contava pulando os números e, ao chegar no número 100, fez Janaína se abaixar e fingiu dar-lhe um tiro na cabeça. Após isso, ele fez ameaças ao delegado, dizendo: já morreu uma, logo vai morrer outra. Como o Sandro tinha dito anteriormente, às 18 horas ele iria matar geral. Então a polícia ficou muito apreensiva, a mídia ficou muito apreensiva, todos estavam em cima do ônibus, ao redor dele, imaginando que algo realmente ia acontecer. E quando deu às 18 horas, nada aconteceu, a polícia continuou ali, tentando fazer com que ele soltasse os reféns. Foi então que às 18 horas e 50 minutos, Sandro decide sair do ônibus, acompanhado de Geisa, e ele colocou a Geisa na frente como se fosse um escudo. E ao descer, um policial do BOPE tentou alvejar Sandro com uma submetralhadora e acabou errando o tiro, acertando a refém de raspão no queixo. E ao caírem no chão, o Sandro dá 3 disparos e todos ficam em dúvida a quem tinha acertado. E ao descobrirem que os tiros foram em Geisa, que na época do caso estava grávida de 2 meses, e os tiros foram fatais. O Sandro então foi imobilizado pelos policiais e, como eu disse para vocês, a população, a mídia, a polícia estavam todos muito próximos ao ônibus. Logo que a polícia imobilizou, todos correram para tentar linchá-lo e a polícia logo levou eles para dentro da viatura, mas Sandro foi morto por asfixia. Na cidade natal, os familiares de Geisa acompanhavam tudo pelos canais de televisão. Eles estavam ali apreensivos, sem saber e sem ter o que fazer. E como a mídia fazia uma super cobertura, muitas pessoas defendem que se a mídia não tivesse sido tão invasiva nesse caso, o final poderia ser diferente. Pois eles deram para Sandro toda a atenção que ele queria. E um outro ponto que muita gente defende é que a mídia, estando muito perto, eles acabaram atrapalhando a polícia de fazer seu trabalho e acabaram sendo pressionados pela mídia, porque afinal, como estava sendo televisionado, as pessoas queriam que isso logo acabasse. Agora eu vou contar para vocês um pouco além do caso e algumas curiosidades. Os policiais envolvidos na morte de Sandro alegaram morte acidental. Em depoimento, o capitão Ricardo de Souza, do BOPE, afirmou que o Sandro estava tão transtornado que precisou ser imobilizado. Ele e os soldados Luiz Antônio Silva, Márcio de Araújo David, Paulo Roberto Alves e Flávio Dias foram declarados inocentes. Apenas a avó de Sandro compareceu ao seu velório e enterro. E na cidade natal, a Geisa foi enterrada em Fortaleza e aproximadamente 3.000 pessoas acompanharam o cortejo. 2 anos após, os diretores José Padilha e Felipe Lacerda lançaram o documentário 174, contando a história de Sandro, e ganharam diversas premiações. Em 2008, o diretor Bruno Barreto produziu o filme Última Parada 174, também contando a história de Sandro. Ele foi escolhido em 2008 pelo Ministério da Cultura como representante do Brasil para competir a uma indicação do Oscar de melhor filme internacional em 2009, mas não chegou a ser indicado. E esse foi o caso de hoje, gente. Quero muito que vocês deixem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já conheciam esse caso. Como sempre, peço mais uma vez para vocês se inscreverem no canal. Vou deixar aqui embaixo também linkado
o link dos canais parceiros aqui do meu canal. Vão lá conferir e dar novas oportunidades para canais novos. E eu vejo vocês na próxima semana. Tchau!